Sejam bem-vindos à nossa terceira entrevista no âmbito do projeto Desigual. Neste episódio iremos tratar do tema racismo e connosco temos uma colega chamada Ruki. E vamos agora começar a fazer as perguntas mais difíceis. O que é que para ti significa a cor de pele? Pronto, a cor de pele para mim é a pigmentação que temos, a nossa pele pode ser mais ou menos. Por exemplo, eu sou mais escura, você é mais clara. Então é isso, cor de pele basicamente é isso, é a textura da nossa pele. Por isso não tem nada a ver com divisões, não consideras Não. que... Não, tudo bem. Achas que a educação pode melhorar as questões do racismo? Deve. E eu acho que é um dos principais, se não mais importantes, maneiras que temos para o combater. Através da educação, não só nas escolas, nas instituições de ensino, mas como também nas instituições familiares, que é a base de tudo. Eu acho que é um dos mecanismos principais que temos para combater o racismo, sim, sim. E achas que está a haver um bom trabalho nesse aspecto? Ou... Eu acredito que nas escolas estejam a ser feitos esforços, que estejam realmente a haver mudanças para o combater, sim. Agora no seio das famílias que é um bocadinho mais difícil de dizer. Sim, claro. Já uma vez foste vítima de racismo? Sim, já fui. Pela minha vizinha. Já passou a ser uma situação recorrente, muito normal para ela. E já fui também vítima, não acho que seja bem racismo, de comentários racistas, que acaba por ser a mesma coisa, mas menos agressivo, que a pessoa se calhar inconscientemente falou, e aquilo sabemos que ter falas racistas é a mesma coisa, pode não ser da mesma dimensão, mas é. Um colega meu disse-me, chamou-me de menina de cor, e para mim isso é claramente um ato racista, porque está-me a diferenciar, sim. Está a diferenciar-me de outras pessoas. Menina de cor, não acredito que não sejamos todas pessoas não tenhamos cor, temos cor na nossa pele, então isso para mim é racista. E já também ouvi comentários do tipo, eu é que sou preto para o fazer, eu é que sou preto para trabalhar, como ser preto é sinónimo de ser escravo. E sim, posso dizer que sim, já fui vítima, já presenciei e infelizmente. Só para perceber uma coisa, essa tua vizinha é uma pessoa branca? É uma senhora já de uma certa idade. E pronto, eu acredito que seja mais por causa disso, não que seja uma desculpa, porque temos que evoluir independentemente da nossa idade. Mas pronto, ela é uma senhora já de uma certa idade e tem sempre episódios que ela acaba por mencionar e acaba por ser uma coisa recorrente, uma discussão sempre, uma pessoa tenta chamar a atenção e tenta advertir que realmente esse comportamento é um comportamento racista, que tem consequências e que é punível. Não podemos esquecer disso. E é sempre a mesma coisa. Já uma vez sentiste discriminada por causa da tua cor ou raça? Tipo, por exemplo, nunca pudeste participar em alguma coisa ou fazer alguma coisa porque és de uma determinada raça? Não. Felizmente, nunca. Mas já ouvi relatos de situações que realmente aconteceram e que é uma pena, é triste, mas infelizmente sim, já ouvi relatos, mas em primeira pessoa não posso dizer que já presenciei. Que já vi. Sim. Pessoas mais novas ou mais velhas que tu? Mais novos que foram vítimas. Mais novos. Foram vítimas e por acaso tive uma conversa muito recente, antes de ontem, com a minha irmã, 25 anos, e ela está a estudar no Porto, e estávamos a falar sobre uma situação em que o meu primo queria comprar não sei se são toucas, são capuzes, qualquer coisa que deixa assim os olhos, por causa de que ele anda de furgonete e não sei o que, por causa do frio. E a reação dela foi, eu fiquei espantada, porque eu acreditava que eu, que sou mais velha, tenho ideias mais bonitas, que eu acho que é mais, devia ser do meu tempo, e ela está um bocadinho mais atrás, que significa que que existe ainda uma certa preocupação quanto a isso. Foi basicamente isso, ele queria comprar um desses capuzes para andar com ele na rua por causa do frio, por causa do tempo,
E ela disse, não faças isso porque já sabemos das coisas que acontecem, tu és preto e vais usar isso, vão-te parar na rua, que eu trabalho, saio à noite, vão-te parar na rua e pode ser complicado para ti, porque eu já presenciei com situações de pessoas que pronto, foram paradas e ela também estava no mesmo grupo que foi parada e foi basicamente vítima de um certo, não foi pequena investigação por ser um grupo de pessoas negras andarem na rua. E pronto, à noite, na Praça do Peixe. E ela teve essa reação com ele, eu fiquei um bocadinho assim, mas espera aí, isso não é normal, não devia ser assim, não devíamos ser nós a contermos-nos por causa de situações que os terceiros deviam melhorar. São outras pessoas que deviam melhorar, que deviam evoluir, que deviam saber que já estamos numa altura em que isso não devia ser uma preocupação. Mas não, ela disse, afincadamente, que ele não podia fazer aquilo, podia ser fatal até para ele, usar esse tipo de acessório por ser preto e por andar com ele à noite. Interessante. Pronto, já respondeste mais ou menos esta pergunta, mas já assististe a algum caso racista, assim, perto de ti? Assisti essa minha vizinha, porque primeiramente não foi comigo, foi com a minha irmã. A minha irmã começou a exaltar-se, a tremer até com a situação, que é um bocadinho complicado. É fácil uma pessoa que nunca teve no lugar de um preto falar de racismo sem se enervar, mas uma pessoa preta estar em situação assim, obviamente que altera e já é outra história. Mas pronto, ela ficou exaltada e não sei o quê, começou a discutir com a senhora, eu tive que acalmar e a chamar para dentro, não sei o quê. E a senhora continuou e eu também tive que falar com ela, também não foi fácil, mas sim, já presenciei. E entretanto depois passou para ti? Sim, passou para mim. Complicado. Em comparação com alguns anos atrás, achas que há menos ou mais racismo? Bom, eu estou aqui há 10 anos, mais ou menos, e acredito que sim, também os estudos e as pessoas temos informação, temos acesso à informação, felizmente, embora muita gente não dê a devida utilidade a ela. Mas pronto, eu acho que já está a diminuir. Continua a ser um problema, sim senhora, sobretudo na camada mais pessoas com mais idade, com uma certa idade, continua a ser. Isso não quer dizer que os mais jovens também não tenham, porque afinal de contas a educação vem de casa e os mais velhos espelham claramente o nosso comportamento e a maneira como vamos estar na sociedade. Achas que ser negro ou branco hoje em dia é a mesma coisa ou é diferente? Eu acho que infelizmente continua a ser diferente. Daí o problema, termos que estar atentos e vigilantes, porque ainda existe essa discriminação e daí o racismo, não é? E pronto, eu acho que é diferente, tanto em termos de acesso a trabalho, porque eu nunca fui, sinceramente nunca fui, mas já ouvi relatos de pessoas que foram e que é uma pena, mas ainda é. Já ouviste, pronto, falaste que houve alguém que foi negado trabalho, algo assim por ser, suponho, negro, não é? Mas assim no dia a dia, há uma coisa que tu digas que é exclusivamente branco ou exclusivamente negro? Não. No meu dia a dia não vejo isso. Não sei se será por termos de sítios que eu frequento ou não, mas no meu dia a dia não vejo isso. Ok. Achas que existe racismo em Portugal? Eu acho que existe. Não é total, não é absoluto, não é? Nem todos são, mas existe sim. Achas que é um país muito racista ou até nem é assim tão mau para uma pessoa negra viver? Ou negra ou o que quer que seja? Eu acho que pode-se considerar que é muito racista. Eu estou a dizer isso porquê? Porque são coisas mínimas, mas que fazem muita diferença na cabeça de certas pessoas e que têm então esse comportamento racista. E vejo com muita frequência. E sim, eu posso dizer que ainda é muita. Está a ser combatido, sim senhor, mas que ainda existe e é uma preocupação. Sim, porque infelizmente eu vejo muitas vezes nas notícias que as notícias dão muita atenção a certos sítios, especialmente em Lisboa, em que eles falam muito de
gangue de pessoas negras foram contra outro gangue de pessoas negras e depois as pessoas ficam muito com a ideia que em Lisboa, em certos sítios, só existem pessoas negras que só vão fazer mal, isto assim. É como ir para a linha de Sintra, quando vais para a Amadora, quando vais para Queluz, e já temos aquela informação toda compilada que os mídias também nos vazam isso, já temos aquela ideia que é um sítio onde os pretos são. É tudo bando de marginais, e é tudo pretos que lá estão, é tudo bando de marginais, mas não é assim. É o que eu ia perguntar, mas não concordas? Não concordo, porque eu frequento, vou, e absolutamente não concordo, e não é assim. E até, se for preciso, ver lá pessoas... Sim, bastante... Eu vejo pessoas normais, não pessoas boas, que vivem lá, e sim, eu já presenciei, já sei, já fui, tenho famílias que moram lá, tenho amigos que vivem lá e vou à casa deles, e nunca presenciei situações desse tipo de notícias, gangues e não sei o quê. Não quer dizer que não exista problemas, porque em todas as sociedades existem problemas, e independentemente de serem pretos, de serem brancos, de serem ciganos ou por aí fora, existem problemas, sim senhora, mas não se pode generalizar, dizer que é sempre os pretos que são os maus, são sempre os pretos que são os marginais, porque não é assim. Pois, eu disse isso porque, pelo menos, é o que é relatado, é que também a ideia que muitas das vezes eu fiquei, mas depois tive a oportunidade de ir, de ficar, de viver esses bairros, e vi que não é nada disso, que não, infelizmente nos passam informações chocantes, ficamos assim, uau, mas não, daí a importância de sermos, como é que é dizer, sermos abertos, educados, abertos, e conhecer realidades e saber as dificuldades de outras pessoas, saber a cultura de outras pessoas, saber dar-nos abertura ao conhecimento, nunca é demais saber pôr-nos no lugar dos outros, para saber a história das pessoas, saber a história dos povos em geral, nesse caso estamos a falar de racismo dos negros, e saber como é que as coisas realmente são. Não cingirmos só ao que nos foi dito nas escolas, principalmente, que eu tive a oportunidade de estudar aqui, 11º ano, não posso dizer dos anos atrás porque eu não tive, mas o que eu ouvi, o que me foi ensinado, eu fiquei um bocadinho mal, mas não foi nada disso que aconteceu, porque eu vivi a minha vida toda na Guiné-Bissau, que é a minha terra, e então eu sei de histórias que eu ouvi dos meus antepassados, dos meus avós. Não é uma coisa muito atrás, são coisas muito recentes, porque ainda tem pessoas de vida que contam, que relatam o que se passou, o que se viveu na altura da colonização, e pronto, não podemos cingir só, ficar na nossa bolha e não darmos a oportunidade de conhecer o outro lado da mão. Consideras que a lei atua bem sobre o problema do racismo? Em que, por exemplo, pessoas racistas são punidas da forma correta, digamos? Bom, sinceramente, não tenho dados para dizer concretamente se são, se não. Mas porque eu estive a ver minimamente, que eu sei que existe uma carga penal, existe a lei realmente procura. Não sei se é da maneira certa, ou se é o mais eficaz, se está a surtir ou não efeito da maneira como se está a fazer, mas isso já são outras águas, tem que se ver se está ou não a ter efeitos. Mas eu acredito que está-se a fazer um esforço, não que seja o melhor, mas o principal já está a ser feito. Já se está a reconhecer que existe um problema, está-se a tentar debater, está-se a tentar resolver a questão, realmente a lei está a fazer isso. Então, por exemplo, uma pergunta sim ou não. Tu, como uma pessoa negra, consideras-te segura com a lei? Tipo, por exemplo, se alguém for racista contigo, severamente, achas que consegues arranjar segurança na lei? Eu acho que
que a lei existe por alguma razão, né? Tem que se fazer cumprir. Eu não posso dizer que estou seguramente, porque existe sempre o receio, claro. Existe sempre aquele medo por eu ser, eu sou negra, eu sou preta, eu sei que existe sempre aquela discriminação. Eu não posso generalizar e dizer que não vai ter a devida punição, que não vai ter vir efeito, se eu nunca tive naquela situação. Eu não posso dizer isso, não, com toda a segurança, mas eu acho que o principal existe, que eu sei que eu tenho um abrigo, tenho onde ir prestar queixa, que a lei realmente está lá para apurar, pelo menos os factos, é que eu espero. E pronto, eu acho que se acontecer, eu não vou calar-me, vou denunciar severa, se for uma coisa severa mesmo, eu vou denunciar. Não que os mais ligeiros, como o caso da minha vizinha, não seja preocupante, sim, é preocupante, mas existem maneiras e maneiras que eu acho que se deve lidar com certas situações. No caso da minha vizinha, eu acho que é mais por uma questão educacional, né? Sim, ter informar, saber e não sei o quê, ainda tendo em conta a idade da senhora, ter mais paciência em mostrar que realmente as coisas não são assim, que não se pode ter certos comportamentos, certos comentários, que é ofensivo, para nós pode ser muito natural, muito normal, sim. Mas que é ofensivo para outra pessoa e pronto. Sim senhora, eu acho que se acontecer em situações mais graves, eu tenho, a lei pelo menos existe, está lá, eu tenho que dar uso para depois ver se vai ter efeito, se não vai. Isso pelo menos já é bom. O que achas que é preciso ser feito para combater o racismo? Pronto, como falamos no início, a educação. A educação, eu acho que o principal, é a chave. Temos que investir bastante na educação e também nós temos que, quando nós, a malta mais jovem, até aos mais velhos, temos que dar a oportunidade de conhecer, dar a oportunidade de saber de histórias, dar a oportunidade de conhecer outras culturas, outras religiões, outras como dizer, outros povos, saber o que realmente se passou, por exemplo, porque assim, falar de racismo temos que recuar muito no tempo. Sim. Temos que ir um bocadinho mais além do que nos foi fornecido, temos que saber o que realmente se passou com, por exemplo, na colonização, nos descobrimentos, porque foi o início de tudo. Temos que não só ficar no que foi nos dito, né? Não só achar que foi mar de rosas e que foi tudo muito bonito, não foi assim. Temos que pôr no lugar do outro, saber outras histórias, porque existe, felizmente, muita informação e temos que ser capazes de sair, de ir à procura e apurar os fatos, sabermos mais ou menos o que se passou, só assim vamos conseguir pôr no lugar do outro e saber que dizer à pessoa, tu uma preta até que és bonita, ou macaca, ou volta para a tua terra, tem uma carga gigantesca que não fazemos ideia. É natural para nós, mas para aquela pessoa faz muita diferença. E então temos que saber o que se passou realmente no passado, para assim sabermos como podemos continuar sem essas amarras, sem esses preconceitos todos que nos acompanham. Eu sempre quis perguntar isto a alguém da raça negra. Existe uma personalidade, uma celebridade muito popular da raça negra, que é o Sr. Morgan Freeman, e ele disse uma vez num programa televisivo que foi feita a pergunta de como é que nós podemos diminuir o racismo ou parar o racismo, e a resposta dele foi parar de lhe dar atenção, porque assim estamos a dar o poder ao racismo que nós não queremos que ele tenha. O que é que tu achas? Achas que ele tem razão? Achas que é um bocado ignorante o que ele disse? Assim, eu acho que não podemos parar de dar importância, porque é um problema, existe, é real. Então,
a melhor maneira de combatermos uma coisa é enfrentar, saber que ela existe, dar a devida importância, educar, sensibilizar as pessoas têm que ter consciência das coisas, para só daí, eu acho que é daqui a uns anos, não sei se vai ser ou se não, mas é só mais à frente é que podemos dizer que temos que parar de dar importância, porque eu compreendo mais ou menos o que ele quer dizer, porque se estamos sempre a bater no mesmo, parece que acaba por ser uma realidade muito presente e passa a ser um problema, um bicho de sete cabeças. Mas eu acredito que seja mesmo isso, pelo menos por agora. É um problema e temos que enfrentá-lo. É a única maneira que temos. E dizer para não dar importância, eu acho que é como acabou de dizer, é ignorante. Não podemos deixar de dar importância, temos que dar importância, temos que combater e essa é a única maneira. E quando digo combater, não digo como já sabemos a história que se passou na altura da luta pelos direitos civis dos Estados Unidos da América, as coisas que se passaram, eu não vou por esse caminho, eu digo combater em termos educacionais, em termos informativos. Pronto, agora chegamos à nossa última questão, que é a que eu gosto de chamar a questão livre, que é, imagina que alguém que esteja a ver esta entrevista está a sofrer de racismo, quer seja severo, ligeiro, pronto, qualquer tipo de racismo. Tens algo que queiras dizer a essa pessoa, algumas dicas, alguma coisa que eles possam fazer, ou sei lá, até pode ser da opinião que se calhar devem ignorar ou simplesmente falar com um adulto? Assim, eu não acredito que ignorar seja o principal não, seja o caminho certo. Alguém que esteja a passar por essa situação, eu peço que tenha coragem e que tenha como é que dizer, paciência de explicar, de educar principalmente, paciência de educar o outro lado, saber que a pessoa que está do outro lado se calhar não foi uma coisa que foi ensinada, de certeza. Foi uma coisa que ele teve que aprender de algum lado. E nós sabemos tudo que aprendemos na vida, ou é-nos passado pelos nossos pais, pelos nossos avós, ou assim. Infelizmente, muitas pessoas não têm a curiosidade, como falámos anteriormente, de ir à procura, de dar-se a conhecer, dar abertura à evolução, que é mesmo assim. Ter a coragem, ter a paciência de educar a outra pessoa, a pessoa que estiver do outro lado, explicar, porque assim, só dando, como é que é dizer, só dando... Demora o tempo que quiser. Só nos dando a conhecer, que é mesmo assim, fazer a pessoa saber da nossa história, não só quando digo nossa história, é a história de todo o continente africano, saber tudo o que se passou, não tudo, mas saber mais ou menos em síntese, despertar a curiosidade de outra pessoa, de ir à procura de informação para saber que aquele comportamento é lamentável e prejudica muito, parecendo que não, a saúde psicológica das pessoas. Nem todas as pessoas têm a devida inteligência emocional de superar as coisas, de ultrapassar. Certo? Hoje em dia eu digo que uma pessoa ser racista comigo em termos quando digo ser racista, em termos de fala, em termos de conversa, não me afeta muito. Porquê? Porque eu sei quem eu sou, eu sei o meu valor, eu tenho, graças a Deus, acesso à informação e tenho a paciência que eu não tinha, eu consigo ver isso em mim há uns anos atrás. Hoje eu tenho, porquê? Porque eu fui à procura muita coisa que eu não sabia, que eu era realmente ignorante sobre, fui à procura. Mas isto sobre quê? Histórias, a minha história mesma, a minha história dos meus antepassados, embora tenha ouvido sempre relatos, não sabia ao concreto o que é que se passou. Eu fui, não sei o quê, e também tive a oportunidade de estar aqui e saber que, afinal, os meus colegas que eu tive a oportunidade de estudar, que são brancos, a informação que lhes são passados só no 12º ano que eu presenciei, que eu estudei, não é de todo o mais como é que dizer, o mais concreto, o mais real. Então, não que não seja culpa deles, também é culpa da pessoa, porque
tem mecanismos, tem meios de Sim, saber sim. e não tira proveito. Mas saber que aquela pessoa tem menos informação do que nós, termos de ser pacientes e explicar, e vigilantes também, tentar sempre. Mas quando é uma coisa mais severa, quando é uma coisa que já passa do simples falar, do simples comentário e isso, quando já é uma agressão, quando é mais físico isso, saber sempre que temos autoridades, que existem leis e que não podemos só dizer que não se faz nada e fica por isso mesmo. Temos que ir, sair, denunciar, fazer a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte, temos que romper dessa ideia que também muitas das vezes temos de que não fazem nada, porque não fazem nada para me proteger e é sempre a mesma coisa. Não é sempre a mesma coisa. E mesmo que seja repetidamente, temos que insistir, tem que haver mudança. E só há mudança quando somos persistentes e quando mostramos que realmente queremos a mudança. Muito obrigado, foi muito interessante falar sobre este tema. Nunca tinha feito um tipo de entrevistas assim, porque muitas das pessoas da raça negra, neste caso com que falei, têm muito medo, digamos, de falar deste assunto, porque se calhar não têm tanta experiência, ou então não foram. Exato. Pois aí está. Não têm, por exemplo, disseste que foste vítima de racismo por uma pessoa mais velha, isso é uma realidade completamente aceitável. As pessoas que vêm de contextos em que, se for preciso, na altura mesmo dos pais deles, se calhar tratavam mesmo mal das pessoas negras porque já era o hábito e pronto, eu não diria que é aceitável, porque não é aceitável, não pode ser aceitável. Mas o que eu digo é, agora não podemos ficar com essa sensação de dizer que temos medo de falar sobre o assunto, não sei o quê. Eu tenho medo quando me dizem, que eu já vi que foi usado muito aqui, a expressão raça negra, raça branca e não sei o quê. Eu sei que existem pessoas que estudaram, que acharam que devia ser dividido por raças, não sei o quê. Eu acho que esse termo raça já cria aqui um distanciamento. E quando falamos em raça, isso é que me dá medo, porque faz-me lembrar muitas coisas que aconteceram. E quando falamos de racismo, não estamos a falar só com os negros, estamos a falar do que aconteceu, por exemplo, com os judeus, estamos a falar no que aconteceu com os povos indígenas do Brasil, estamos a falar de muita coisa e sabemos que não é de todo coisas, como é que é dizer, para ser mais, não foi uma parte boa da história, foi tudo muito mau, foi uma coisa muito prejudicial que até hoje tem consequências até hoje. Sim. E então temos realmente que romper essa bolha, temos que, sim senhora, temos que saber que tem maneiras, temos que falar, temos que perceber, mas nunca tenhas medo de falar, fazer questões, saber, apurar os fatos, ir à procura de informação, porque só assim realmente vais conseguir ultrapassar essa barreira, não pode existir medo. Se existir medo, vamos continuar no mesmo sítio, porque não vamos conhecer outra história, vamos continuar a ter aquela ideia na nossa cabeça e vamos ver um quadrado e nunca mais saímos daí. Portanto, é o único apelo que eu tenho a fazer às pessoas. Rompam essa bolha, façam questões, procurem conhecimento, como eu faço todos os dias e tento fazer, pelo menos todos os dias, tento saber, tento me pôr no lugar do outro, tento ser o mais autônoma possível e tentar adquirir algum conhecimento que faça realmente diferença no meu dia a dia e que possa realmente melhorar a minha vida principalmente e a vida dos outros. É isso, não podemos continuar sempre naquela história de medo de perguntar, se calhar vai ficar mal e não sei o quê. Não, antigamente eu podia ficar mal com certos comportamentos. Hoje nem um comportamento racista já me afeta. Porquê? Porque eu tenho conhecimento, felizmente, e tenho paciência de falar com as pessoas, porque eu sei que realmente é um problema que é recorrente, é um problema que é real e que a outra pessoa, se calhar, não tem acesso à informação. Tento sempre educar da maneira que posso
como posso para assim tentar ultrapassar. E só uma última coisa que assim meio de curiosidade, é tu falaste há pouco que não gostas de quando as pessoas fazem a tal distinção de raça negra, raça branca, e eu não quero dizer isto de uma forma ofensiva, mas por exemplo, obviamente somos diferentes, não é? Sim. Que a raça branca, a raça negra, mas não gostas disso. Então o que é que tu consideras o mais confortável, o mais correto, por exemplo? Eu sei que eu sou negra, que eu sou africana e eu acho que só isso explica muita coisa. Temos os europeus, temos os asiáticos e isso tudo. E estarmos a fazer essa divisão de raça, para mim eu acho que não é o correto, como já disse, não é o correto. É ser o mais simples possível, é ser mais realista possível. É uma pessoa negra, é uma pessoa branca. Qual é que é a diferença? Para que estar a mencionar raças? Não existem raças, somos todos da mesma, somos todos humanos, somos todos da mesma espécie, portanto não faz diferença isso estar a dizer a raça, porque eu acho que não acrescenta nada e acho que existem estudos existem artigos a falar sobre isso, de pessoas que têm bagagem para tal, que falam sobre raças e do contexto de utilização e que não devia ser assim. Ok. Muito obrigado então pela entrevista. Nada. Sempre às ordens.